Olá, aqui é Rodrigo Focaccio, começando mais um episódio do Cultbook. Começando um episódio que pela primeira vez na história desse canal, que não é muito longa, mas já tem uma história, vamos repetir um autor. E claro que para escolher a repetição de um autor, não podia ser qualquer autor. Então vamos repetir com o cara que é simplesmente nada mais nada menos do que o maior escritor brasileiro de todos os tempos, Joaquim Maria Machado de Assis. A história desse episódio ela começa no momento em que eu resolvi ir até a biblioteca da faculdade onde eu estou cursando, fazendo um curso de inglês. Eu fui na biblioteca e comecei a vasculhar lá para ver se eu encontrava algum livro de algum autor famoso. E claro, entre os livros do Bruxo de Cosme Velho estava o clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou em inglês, como eles dizem, como eles traduziram, The Posthumous Memoirs of Brás Cubas. Uma coisa que eu gostaria de lembrar novamente é que a obra do Machado de Assis está disponível na íntegra na web, então ninguém tem desculpa para falar que não consegue ler o Machado de Assis ou porque não conseguiu comprar o livro do Machado de Assis. Esse livro palmeirense aqui, verdinho, esse é o livro da versão em inglês, vocês podem ver aqui que eu não minto, né? O livro realmente é em inglês, é uma coleção que foi feita com escritores da América Latina. E uma coisa que foi bem bacana que eu fiz foi baixar a versão em português, a versão original do livro no leitor digital. E quando eu tinha alguma dúvida ou quando eu queria ver, eu já havia lido a versão em português há algum tempo atrás, mas ajuda bastante, em alguns momentos que você não conhece umas palavras ou está tentando entender melhor o que eles estão querendo dizer, eu pegava a versão em português, ou mesmo para ver que determinadas palavras que eles traduziam, Até um caso engraçado, quando eu estava lendo em inglês, um momento o pai do Brás Cubas discute com o Brás Cubas e o chama de "você é um playboy", em inglês chama ele de playboy. Eu fui correndo, eu falei que palavra que eles traduziram, do português para playboy. Fui lá no mesmo capítulo, no mesmo parágrafo e encontrei que é pelintra. A palavra que o pai do Brás Cubas chama ele quando tá... Na verdade é quando o pai descobre que o filho gastou uma fortuna com a Marcela, com um dos seus amores, digamos, os seus amores juvenis, O pai do Brás Cubas descobre que ele gastou 11 contos de réis, aquela famosa frase: "Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos". Essa é uma das frases mais repetidas, A gente até diria que é um clichê já do Memórias Póstumas de Brás Cubas e diz muito, na verdade, sobre a primeira relação afetiva do cara. Quando o pai do Brás Cubas descobre isso, ele vai lá e chama ele de pelintra. É o típico come apresuntado e arrota caviar. Em inglês eles traduziram como playboy, o que até é curioso porque tira, uma das coisas mais difíceis que as pessoas provavelmente encontram, na leitura do Machado de Assis hoje em dia é a linguagem, Ela acaba sendo algo que exige um pouco mais de cuidado, de atenção. A gente tem palavras que já estão em desuso, O Machado de Assis usa sempre os pronomes, como amou-me. Então agora, para quem se esbarrar aí com Memórias Póstumas e ver a palavra pelintra, que é usada mais de uma vez, essa palavra, e foi traduzida no inglês por diferentes adjetivos também. Então playboy é só um deles. Há outros momentos da obra em que o Machado de Assis usa pelintra e que na tradução eles optaram por outros sinônimos. Se tivesse que fazer um resumo rápido da obra do Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente pode dizer que o Brás Cubas é o cara que começou a escrever depois que morreu,
contou o seu nascimento, contou da família que ele veio, né, que ele dá muita importância, que era uma família nobre, foi uma criança mimada, adolescente conheceu, ficou apaixonado pela Marcela, tomou um belo de um cambal da Marcela, que deixou ele, que só estava interessada mesmo no dinheiro dele. Depois o Brás Cubas se apaixona por outra mulher, uma mulher que é casada, tem um relacionamento extraconjugal com ela, acabam nunca casando, acabam não tendo filhos. Depois dos 40 anos chega a ter um início de relacionamento com uma outra mulher que acaba morrendo de tuberculose, e aí o Brás Cubas finalmente morre. E eu tenho certeza que tem muita gente que está na escola e fala, pô, por que eu preciso ler Machado de Assis? O cara é chato pra caramba, palavra difícil, vocabulário, lá do século XIX. Cara, Machado de Assis é tipo o Pelé da literatura brasileira. Se você não conhece Machado de Assis, você corre o risco de compartilhar aquelas frases nas redes sociais com a fotinha do Machado com frases que não são dele, porque você não conhece o cara. Mas só de você não compartilhar, não passar vergonha, compartilhando ou curtindo frases de rede social atribuídas ao Machado de Assis e que não são do Machado de Assis, já. Memórias Póstumas. Por que o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas está quase sempre aí na lista de vestibulares, na lista de provas? Enfim, é sempre um livro muito discutido. Por quê? Bom, a gente pode dizer que o Memórias Póstumas é um livro que deu uma virada na própria obra literária do Machado de Assis. Aí foi um ponto, né, um ponto de virada no qual o Machado de Assis subverte não só algumas regras estéticas do realismo e do naturalismo, né, que eram as escolas do período em que ele escrevia ali, como também o Machado de Assis subverte a sua própria literatura, né? Primeiro porque ele abandona aquela coisa do narrador onisciente, né, que tem aquele afastamento da história, né, aquela visão de que tudo conhece, de que tudo consegue descrever das personagens, e ele escolhe um autor, né, faz um livro narrado em primeira pessoa, e para estranhamento geral, ele coloca o narrador como um cara que já morreu. Então ele põe aí uma pitada, né, digamos, uma pitada de metafísica, de sobrenatural na história. O Brás Cubas começa a escrever o livro do túmulo, do além, não sei lá eu da onde, mas o fato é que o Brás Cubas está morto quando decide escrever as suas memórias, né? Decide escrever a sua biografia. O que também é uma dica muito interessante, porque a gente tem que partir sempre do princípio que quando o Brás Cubas descreve outros personagens da história e até a sua própria história, é o ponto de vista dele, né? Então tudo que o Brás Cubas fala da Marcela, fala da Virgília, fala do cunhado, do político Lobo Neves, tudo é dentro da visão dele. Inclusive, e o mais importante de tudo, a própria história do Brás Cubas. Ele fala a partir da sua própria visão. E o que é legal, e é o que ele mesmo coloca na apresentação do livro, é que pelo fato dele estar morto, essa condição dá a ele uma liberdade que ele não teria se tivesse vivo. Então, é como se ele estivesse falando tudo o que ele pensa, tudo o que ele quer. Então não é nenhum engano, gostando ou não gostando do livro, cada um tem a sua opinião, mas dificilmente a gente pode negar, mesmo para quem realmente gosta do livro, que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro estranho. Claro, para quem está acostumado com aquela estrutura linear de um romance, né, onde você tem o bem, o mal, principalmente da herança do romantismo, né, que precedeu o Machado de Assis, começa que é um cara que morreu e que está escrevendo a sua biografia, né, o que, do ponto de vista realista, é impossível. E o Machado de Assis, na verdade, com esse livro, e isso talvez cause também um desconforto aí, principalmente para quem não é muito habituado à leitura e acaba se vendo com um livro desse na escola, na faculdade, é que com esse livro o Machado de Assis, ele basicamente não tentou agradar. O Machado de Assis não veio para, né, fazer carinho na consciência do leitor, muito pelo contrário. O Memórias Póstumas do Brás Cubas me parece ter um grande objetivo de incomodar mesmo, de causar o desconforto em quem lê, em causar uma certa angústia, né? É sobre a visão pessimista do Machado de Assis. Então é isso.
essa visão pessimista ela é presente no decorrer de toda a obra, né, de todo o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. E nessa onda de pessimismo eu aproveito para dizer também que eu acabo fazendo esse vídeo num estado de espírito um tanto pessimista, porque eu sei que eu não vou conseguir falar tudo o que eu queria falar sobre Memórias Póstumas. Uma das coisas que eu considero uma visão bastante pessoal e que me chamou a atenção nesse livro, no Memórias Póstumas, e que era uma cena, eram algumas cenas que eu já tinha esquecido, né, eram pormenores que eu já não lembrava mais, é a infância do Brás Cubas, né? Então, é muito legal como ele coloca, né, ali da sua visão de morto, da sua visão de defunto, ele coloca como ele foi criado. Então ele deixa muito claro, sempre com muita sutileza, vocês sempre vão ouvir da sutileza do Machado de Assis, e eu provavelmente vou repetir essa palavra aqui várias vezes, mas ele sutilmente coloca que o Brás Cubas, a sua infância foi a de um menino mimado, foi a de um menino criado para ser príncipe. Brás Cubas nasceu no seio da aristocracia brasileira do século XIX. O Machado de Assis também está de alguma forma construindo o retrato daquela elite brasileira do século XIX. E então a gente vê um dado, né, a partir da infância do Brás Cubas, que a família criou ele para ser um príncipe da aristocracia. O Brás Cubas, quando criança, podia fazer tudo, principalmente pelo seu pai, né? O seu pai era um cara que permitia o Brás Cubas fazer tudo. E há uma cena no Memórias Póstumas de Brás Cubas que ele descreve, quando, se não me engano, o Brás Cubas tem ainda seus 5 anos, e ele conta como ele montava no Prudência, no escravo dele, montava de cavalinho, né, esbofeteava o cara, enchia de pancada, punha freio nos dentes, e o coitado do escravo ali tomando as porradas, enquanto o pai do Brás Cubas simplesmente achava aquilo supernatural, né? A gente parte do princípio da infância do Brás Cubas, que ele era assim, foi, né, uma criança mimada e mal criada. E a mãe, coitada, era uma coitada que praticamente não apitava coisa alguma. Uma palavrinha que vocês vão ouvir muito atrelada a ele é a tal da ironia, né? Machado de Assis explora a ironia profundamente, né? O próprio livro em si, o próprio mote do livro, o argumento do livro é uma ironia, né? É um cara, é um realista, né? O Machado de Assis é um escritor realista que está colocando ali um cadáver para fazer a sua obra. Aliás, pelo amor de Deus, não pensem que o defunto autor da obra é porque a obra foi publicada depois da morte do Machado de Assis, não tem nada a ver. Então essa ironia do Machado de Assis, ela permeia toda a obra. Então, eu tinha uma professora de literatura que sempre dizia que para você ler Machado de Assis, você deve estar ligado não só naquilo que o Machado de Assis escreve, mas principalmente naquilo que o Machado de Assis não escreve. O Brás Cubas, da Virgília, que foi a sua grande paixão, tem uma definição que ele faz dela que é fantástica, que ele diz: a minha doce Virgília mentia às vezes, com tanta graça, e sempre com um toque, né, sarcástico, um toque de humor que torna a coisa muito mais saborosa, né? A gente vai descobrindo, a gente vai vendo, né, que tipo de verme que é o Brás Cubas, né, que tipo de ser inútil que é a vida, e que vida inútil que ele teve. E a ironia de tudo isso é o fato de tão inútil que foi essa vida do Brás Cubas, e tão sem sentido e sem... ele passou pela vida sem conseguir realizar absolutamente nada, e a ironia de tudo isso é que a vida, essa vida inútil, essa vida vazia, virou um livro, virou uma biografia. O próprio conceito, o projeto da obra dele é, em si, uma ironia. Ele vai te dando evidências, ele vai contar os episódios, ele vai contar os amores, ele vai contar as amizades, ele vai contar sobre o dia a dia, os costumes, a ideologia, o pensamento do Brás Cubas, né, que reflete também muito do pensamento da elite brasileira, né, e da sociedade na qual o Brás Cubas fazia parte.
Então ele vai dando essas pistas, né, para você concluir a partir disso que o Brás Cubas era um lixo humano, mas ele não vai dizer isso para você. Inclusive nos momentos mais tristes, né, ou supostamente mais tristes para o Brás Cubas, como por exemplo a morte da própria mãe, ele reage sempre com muita frieza. Uma frieza que faz até sentido do ponto de vista de quem está morto, né, mas mostra também bastante do caráter, né, de como ele encarou a vida mesmo, sempre com muita frieza, com muita distância, né, uma coisa meio blasé em relação à vida, e por isso que tomou um monte de porrada. É uma característica muito particular do Machado de Assis. Ele fez um livro que não era muito costumeiro na época, com vários capítulos curtos, então isso também é de certa forma uma quebra, né, uma inovação estética que o Machado de Assis traz. Ele faz vários capítulos, inclusive tem capítulos que ele não escreve nada, né, deixa ali só pontos. Um ponto muito interessante também dessa obra é a questão das aparências, né, como o Machado de Assis coloca a sociedade brasileira do século XIX, veja bem, não estamos falando da sociedade brasileira atual, né? Mas ele mostra como a sociedade brasileira ela é profundamente influenciada pelas aparências, como ela se importa com a aparência, com os sobrenomes, com as posições sociais. Outra coisa que o Machado de Assis faz nesse romance é que ele coloca alguns personagens que aparentemente são pequenos, né? Que tenham ali uma pequena participação no livro, mas que acabam dizendo muito sobre o que o Machado de Assis quer, né, apontar da sociedade brasileira, dos costumes, né, principalmente da sociedade carioca, no caso, né, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquele momento, e inclusive sobre as ideias que naquele momento estão rolando, né, na sociedade brasileira. O Brasil no século XIX ainda, né, já era, né, ainda é, mas já era um país cheio de coisas, um país paradoxal, né? O Brasil era um país escravista, né? As pessoas tinham ali seus escravos dentro de casa e ao mesmo tempo a ideia de liberalismo, né? Principalmente liberalismo econômico, mas outras ideias de liberdade. A França influenciava muito, as ideias da França influenciavam muito o Brasil. Então você imagina que o Brasil era um país influenciado pelas ideias do iluminismo, né, da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, e ao mesmo tempo um país agrícola, né, cheio de latifúndio e escravocrata. O Brasil sempre foi muito pródigo, né, em fazer conviver coisas absolutamente contraditórias, né? No momento em que ele está falando de uma sociedade de aparência, ele não podia deixar de falar de política, no Brasil principalmente. Então ele coloca o Lobo Neves, né, que é o político. O Brás Cubas vai estudar fora, quando ele volta, adivinha qual o tipo de emprego que ele vai querer? Política. Ele vai querer ser um deputado, né? Então o pai dele mexe todos os pauzinhos para ele entrar na política e ele acaba frequentando a casa desse Lobo Neves e pegando a mulher do cara, né? Mas há um momento em que o Lobo Neves fala da sua própria inclinação para a vida pública e que está ali contido a ironia, né, do sarcasmo do Machado de Assis. O Lobo Neves diz que ele tem todas as características de um homem que se dedica à vida pública, à família, à ambição e um pouco de vaidade. Tem um momento em que, já para o final do livro, a opinião pública, né, ele não fala pública, mas ele dá a entender, ele fala a opinião é uma grande solda das relações familiares, das relações domésticas. Mesmo sabendo que a mulher lhe colocava chifres, ele não termina com ela, né, a Virgília saía com o Brás Cubas, e o Lobo Neves tomava o chifre do Brás Cubas, mas ele não termina com a mulher, com a esposa, porque ele sabe que para a política era muito importante ser casado. Outra coisa interessante que aparece no Brás Cubas e que muita gente fala, né, que provavelmente você precisa saber, é que é uma aparição muito especial no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é do Quincas Borba, que depois viraria um outro livro, né, fechando essa trilogia do Machado de Assis, composta pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Dom Casmurro e o Quincas Borba. O Quincas Borba faz a sua aparição aí, trazendo aquela sua filosofia do humanitismo, né, que é
uma balela, né, uma balela filosófica. Primeiro ele aparece maltrapilho, arrebentado, ele é um amigo de infância que estudou junto com o Brás Cubas, ele aparece arrebentado, rouba o relógio do Brás Cubas, sem que ele percebesse, né, na hora de dar o abraço de despedida. E depois o Quincas Borba volta, né, ao romance já como um cara que acabou saindo da miséria, né, ele recebeu uma herança. No primeiro encontro, quando o Brás Cubas vê o Quincas Borba, ele atribui a miséria do Quincas Borba à falta de trabalho. Fala, pô, esse cara não trabalhou, tá na miséria. E o mais incrível é que o Brás Cubas, ele mesmo, nunca tinha trabalhado na vida. E vivia uma situação financeira boa. E o pior é que daí o Quincas Borba ainda fica rico, né, sem trabalhar, e quando o Brás Cubas o revê e vê ele rico, ele acaba tendo uma relação, eles se aproximam, porque naquele momento o Brás Cubas vê o Quincas Borba de forma diferente, né? Agora, se tem um episódio desse livro que se eu fosse professor eu colocava na prova, que eu acho que permite aí muitos pensamentos, né? Muitos questionamentos, é um momento em que o Brás Cubas está andando, né, pelas ruas e ele vê o seu antigo escravo, Prudêncio, aquele que quando ele era criança ele montava no lombo e enchia de pancada e botava freio, tratava igual cavalo. Ele vê o Prudêncio, ele reencontra o Prudêncio muitos anos depois, e o Prudêncio agora ele tem um próprio escravo e ele vê o Prudêncio enchendo o escravo de pancada, né, dizendo é um bêbado, é um preguiçoso, é um vagabundo, e descendo a mão nele, e o Brás Cubas, né, se sente incomodado com aquela cena, né, e fala, por favor, né, pare de bater nele, né, Prudêncio. E o Prudêncio obedece, mesmo já não sendo o escravo. Né, todas as relações era por meio de trocas que pudessem gerar conveniências para todos os lados. Vocês notem que o Brasil, na sua essência, ele continua o mesmo. Ele mudou em muitas coisas, né? A gente melhorou, né? A gente, graças a Deus, não tem mais escravo sendo espancado em vias públicas, ou mesmo a gente não tem mais escravos, pelo menos oficialmente, mas esse espírito da conveniência, né, de dar um jeitinho para conseguir agradar todo mundo, fazer um acordinho que seja bom para todo mundo ali em cima, esse aí continua sendo um dos grandes motores da nossa democracia. O final do livro Memórias Póstumas do Brás Cubas tem aquele capítulo das negativas, que também é um capítulo aí que já deve ter caído em todos os tipos de provas de literatura, no qual o Machado de Assis diz que na vida dele ele não casou, ele não foi ministro, enfim, ele resume como a vida dele foi em si a própria negativa, e ele coloca como um saldo positivo o fato de não ter deixado o miserável legado da existência para um filho, né? O Brás Cubas ele é um cara que se contradiz o tempo inteiro de acordo com a conveniência. E em determinados episódios, né, em outros capítulos, durante o livro, ele manifesta sim o desejo de ser pai, ainda que em alguns momentos fosse por uma conveniência qualquer ali, mas ele manifesta o desejo de ser pai. Ele não consegue ser pai, a última mulher que ele tenta casar morre. Então o que dá a entender nesse último capítulo é que o Brás Cubas, ou ele mentiu quando ele disse que ser pai era uma coisa que ele realmente queria, ou ele está mentindo agora, quando ele está morto e finalizando a sua biografia, dizendo que o fato de não ter deixado o filho é algo positivo. No fundo, o que me parece é que não ter deixado o filho, apesar desse tom pessimista dele de que não vale a pena, que o mundo não vale a pena, mas não ter deixado o filho é uma das grandes frustrações
né, que caíram sobre a existência do Brás Cubas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre o grande Joaquim Maria Machado de Assis. Espero que vocês tenham mais vontade de ler Machado de Assis. Não tenho dúvidas de que ler Machado de Assis só vai trazer coisas boas pra gente. Espero, inclusive, em breve poder fazer mais um livro do Machado de Assis. Se vocês quiserem dar as sugestões de quais obras do Machado de Assis vocês gostariam de ver aqui no canal, por favor, sintam-se à vontade na nossa assembleia de comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima! Outra coisa que está proibido nesse vídeo aqui, que eu anotei e coloquei em caixa alta aqui para não esquecer, é não fazer um trocadilho infame dizendo que o Machado é afiado. Pelo amor de Deus, isso eu não vou fazer.